Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, eu sou Rafael Urbaneto Pérez e esse é o programa Campo Afora. No programa de hoje, trataremos de temas ligados ao agronegócio, contando com a presença de grandes figuras do direito. Em homenagem ao mês do advogado, temos um programa especial trazendo aqui três grandes advogadas que atuam em questões ligadas ao agronegócio. São elas, doutora Luíse Pedó, advogada especialista em agronegócios. Doutora Luísa Rossumota, advogada especialista em legislação ambiental e direito criminal. E também a doutora Patrícia Inzenhardt, advogada especialista em agronegócios. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Gente, trazendo, dando esse pontapé inicial para esse programa especial, quais são, na percepção de vocês, os grandes desafios hoje em dia ligados entre essa conexão entre o direito e o agronegócio? Se vocês têm nos dias atuais, o que mais chama a atenção de vocês? Bom, eu acho que eu posso começar e eu tenho certeza que a Patrícia vai fazer um gancho, porque acho que a gente tem essa mesma visão. Eu acredito que hoje em dia o grande desafio do advogado é ele estar cada vez mais atento às questões práticas, né? E às questões de vivência do agronegócio. Eu sempre digo que é importante, até quando eu sou filha de produtor, né? Sempre vivi nesse meio, mas quando eu comecei a advogar para o direito agrário, eu sempre busquei especializações assim fora do direito. Então, que eu conseguisse ter essa ligação com o negócio em si, né? Porque eu acho que é muito importante. A gente vem aí numa formação de... Mudou muito, eu acho que nesses últimos anos, esses últimos 11 anos que eu atuo no direito agrário, eu percebi que eram poucas pessoas que atuavam no direito agrário no início, quando eu comecei a atuar. Eram escritórios específicos, bem especializados. Na grande maioria, eram produtores rurais também, que se aventuravam nessa área, assim. Era bem mais fechado do que é ultimamente. Hoje em dia, eu vejo que se criou até como se fosse um status, assim, advogado do direito agrário ou do agronegócio. E se vendendo isso como sendo uma coisa muito boa, honorários vultuosos. Mas eu acho que não é isso, né? Acho que realmente a gente está ligado àquele propósito, a gente está ligado ao campo, a gente está a se identificar com o produtor rural, né? Eu acho que é isso que realmente importa e acho que é o grande desafio. É um desafio para quem é do meio urbano. Muitas vezes eu escuto advogados que querem atuar na área, que são do meio urbano, que não têm nenhum conhecimento. Eu acho que o grande desafio é conseguir realmente estudar e linkar o agronegócio realmente como ele é na prática, entender o que as pessoas que atuam nesse setor tão importante para a nossa economia passam no dia a dia, né? Eu acho que esse é o desafio, é o grande diferencial do advogado que atua nessa área. Perfeito. E aí, Patrícia, o que tu... Concordo com todas as tuas palavras e posso acrescentar que eu costumo dizer assim, que quando determinados advogados, e não uma crítica aos colegas, mas como uma construção mesmo pelo conhecimento, pela realidade, porque quando nós temos essa vivência do campo, eu não era do campo, mas quando eu casei, eu passei a pertencer ao campo. E eu digo que eu não sabia a diferença entre um pé de feijão e um pé de soja. Para mim era tudo igual.
E isso acontece muito com os colegas. Então, tu tratar o produtor rural como se ele fosse uma pessoa da cidade, porque as realidades são muito diferentes. Então, acaba que se enxerga o produtor rural como uma cifra, como eu costumo dizer, uma cifra correndo e que vai ter honorários vultuosos. E, na verdade, nós precisamos olhar com muita atenção justamente para essa zona cinza que existe ali, que é a realidade do produtor, que é muito diferente da cidade. E até é muito diferente pela uma narrativa construída, né, de que cidade e campo são lugares diferentes, que nós temos que tirar ela. Nós não podemos criar essa narrativa, porque o pessoal do campo precisa da cidade, a cidade precisa do campo, e nós, advogados que somos, estamos atuando para o produtor rural, nós temos que entender a realidade do produtor. E entender a realidade é se colocar no lugar dele, saber como ele vive. Se eu vou atuar em direito aplicado ao agronegócio bancário, eu preciso saber de direito bancário aplicado àquela cédula rural, aquele tipo de financiamento. Se eu vou atuar em sucessões aplicado ao rural, eu preciso saber que a sucessão ocorre de uma forma diferente. Então, acho que a grande chave, o grande ponto é justamente esse, é entender a realidade fática do dia a dia do produtor rural. Perfeito. E vou passar aqui a palavra à doutora Luísa. Doutora, a respeito disso que foi falado, o que tu também acrescentaria a respeito, por exemplo, de demandas que são muito comuns, que cheguem até o teu conhecimento e que os produtores têm sofrido atualmente? Eu acho que, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação, né, dizer que é uma imensa satisfação poder compartilhar desse momento com as demais colegas, também com o Dr. Rafael, agradecer aos telespectadores desse brilhante programa, a quem faço também na pessoa da Giovana, pela condução dos trabalhos. Trazendo aqui de uma forma a agregar o que as demais colegas já trouxeram e compartilho dos mesmos desafios na advocacia. Eu também entendo que o maior desafio é trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a nossa realidade de trabalho, nós não conseguimos atuar de uma forma a trazer resultados para o produtor, para o agricultor, sem que eu tenha um técnico capacitado. Então, eu vejo, além dos desafios que as colegas já trouxeram aqui, também o desafio de se trabalhar com áreas. Tanto a questão agronegócio vai abranger a questão ambiental, né, que é a minha especialidade, mas de trabalhar com áreas que exigem um trabalho conjunto com outros profissionais, seja agrônomos, seja engenheiros florestais, engenheiro sanitário, ambiental. Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo. E, para além disso também, eu enxergo que um grande desafio, principalmente para a minha especialidade, que é o campo ambiental, é a ligação entre os órgãos, IBAMA e FEPAM. Nós temos uma dificuldade muito grande de trabalho para as advogadas e advogados que trabalham nessa área, que é exatamente os órgãos se interligarem nessas questões. Porque um órgão fala uma coisa, o outro vai falar outra, né? E às vezes você não consegue chegar ao resultado que o produtor deseja exatamente por essa ausência de diálogo entre os órgãos. Então eu vejo, né, nessa perspectiva também. Perfeito. E sobre essas questões que a gente tem, já é recorrente nós falarmos sobre, acredito que vai muito do encontro que vocês falam, sobre essa importância de que a sociedade, de uma forma geral, não somente a questão econômica, mas também a questão social, de uma forma geral, guarda essa relação com o agronegócio. O quanto é importante o agronegócio, até mesmo, atualmente se fala tanto em soberania nacional, e o agronegócio tem o seu papel nessas questões. E aí eu pergunto a vocês, no dia a dia, sim, que vocês têm visto demandas que talvez cheguem para uma consulta, ou até mesmo demandas que são judicializadas, o que tem chamado a atenção de vocês sobre, por exemplo, assim, algo que seja muito comum, de que algum produtor tenha falhado nesse ponto? O que vocês... Mas a gente já teve inúmeros programas, já teve programas onde profissionais da área do direito falaram sobre a importância do cuidado com os contratos, né? Aqui nós temos especialistas no agronegócio, mas também especialistas do direito ambiental, né? Então, o que vocês têm de visão a respeito disso? A respeito de preservação, cuidados com o solo,
parte contratual, não sei, alguma dica para o nosso telespectador que agora nos acompanha? Eu acho que a gente vem de mais de um ano, né, depois da enchente, aí a gente vem de principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, de um problema muito grande, inclusive com relação à questão ambiental, né. Mas não tem como a gente falar hoje de agronegócio e não falar de endividamento rural, né. Eu acho que é a questão mais importante, o que vem chegado mais no escritório são questões de endividamento. Os produtores, eles estão realmente numa situação muito grave, muito triste. É triste de ouvir o relato do produtor, na grande maioria de não saber como que ele vai continuar. E a gente ainda tem grandes problemáticas com relação ao solo que foi lavado, questões não só de perfil de solo, mas de nutrientes, né, que se perdeu. A gente aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, né, a gente trabalha, a grande maioria, com o sistema de plantio direto. Então, o que quer dizer isso? Se faz um plantio sobre a palha. Então, não se revolve mais o solo como se fazia antigamente. E todo esse perfil do solo se perdeu, né, em muitas propriedades. Uhum. E aí, ligado a isso, com a questão do endividamento rural, os produtores, eles não têm condições financeiras de conseguir investir nesse solo, né? Então, além da perda que ele teve ali do solo, da perda que ele teve financeira, de não conseguir colher, na grande maioria, e de safras, sequências de safras com quebras, né? Ele não tem esse investimento, esse valor para investir nesse solo. Então, ele está no momento agora, o que eu percebo? A gente ainda não teve uma solução, né, para essa questão do endividamento, e o produtor está no momento que ele não sabe mais o que ele faz. Se ele vai plantar, porque na safra passada o plantio aconteceu praticamente sem adubo, né? Se plantou do jeito que dava para tentar jogar para frente e pagar as dívidas, que é o produtor, a gente sempre fala, e eu sou ouvido do meu pai a vida inteira, se o produtor ele não planta, ele não paga mais a dívida, é impagável. Ele pode passar as gerações aí e não vai conseguir pagar. Ele não pode simplesmente desistir daquilo e parar de plantar, porque o valor que ele... O valor que ele trabalha no campo, assim, são valores vultosos. Então, o produtor ele não consegue, de uma outra forma, voltando para a cidade, trabalhando de carteira assinada, pagar essa dívida. Então, ele não tem alternativa se não plantar. Para a questão do endividamento, a não ser que venha aí uma securitização, que eu acho muito difícil, sempre achei, mas é um grande ponto. A gente precisa de uma solução para as dívidas dos produtores. Sem isso, a gente não vai conseguir ter uma perspectiva, um futuro bom para o agronegócio, para o produtor gaúcho principalmente, né? Então, eu acho que é isso, é lamentação desde o ano passado, falta de solução, falta de visão de como que vai seguir daqui para frente. Uhum. O produtor precisa, um bom planejamento, um bom manejo, um bom técnico, né? Isso é muito importante, uma questão multidisciplinar. A gente sempre falou isso de ter um acompanhamento extra e antes, porque o produtor, ele há muito tempo, ele vinha negligenciando essa parte extra, né? Tanto de contratos, como questões de pedidos de renegociação de dívidas, prorrogação de dívidas. Eu acho que isso o produtor, ele se atentou que agora ele precisa mesmo. Se ele não tomar essa atitude, esse cuidado, se ele não tiver, ele não vai conseguir continuar. Luiz, e aproveitando o gancho, né, se também agora quando tu fala dessa questão, eu acho que é muito importante e isso reflete esse comportamento vai refletir na necessidade de um estudo preventivo em todos os termos para esse agricultor, né? Porque quando a gente pensa tanto um estudo da questão financeira, de um preparo maior, ou seja, se pensar toda essa questão antes, né? Até porque o agronegócio depende das condições climáticas hoje, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Então, quando se pensa num caráter preventivo, e aí entra também o papel da advocacia, seja para a questão específica do agronegócio, seja para a questão ambiental também, o caráter preventivo é a melhor saída, né? Não se pensar no pós, mas sim dentro dessa perspectiva, porque, e aí lembrando, durante a tua fala, sempre pensando, eu vou precisar de um crédito rural hoje, né? Muitos bancos, alguns exigem de uma forma, como que eu poderia explicar? Cumprem mais,
né, com aquilo que é exigido, outros nem tantos. Então, a própria questão da adequação às normas ambientais, né? Hoje, eu preciso de um crédito rural, eu tenho que apresentar o CAR da propriedade, o CAR da propriedade tem que estar em conformidade. Ou seja, se eu não pensar nesse caráter preventivo, eu vou sofrer as consequências depois. O que vai ao encontro. Que está acontecendo, o acesso ao crédito rural está cada vez mais difícil, né? Isso não só por essas questões de documentação, burocracia, que a gente sabe que acontece, mas porque realmente não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem incentivo e não tem também vontade de se aplicar dinheiro nessa linha de crédito, digamos assim. Vontade política, vamos, né? Sim. Porque, como tu disse, o Brasil ele depende do agronegócio. A cidade ela não vai comer se o campo não plantar e não colher. Isso é uma realidade. Eu sempre brinco, a não ser que a gente tenha no fundo de casa ali uma vaquinha, uma hortinha, alguma coisa pra gente ser... Não vai ter jeito, a gente precisa disso. E o que eu percebo com tudo isso é que são os pequenos produtores que realmente sofrem, né? Sim. Que são os que precisam mais de crédito, que são os que precisam de assessoria técnica e jurídica. Não é o grande produtor ele está plantando, ele não está lá na faixa com o trator parado. Claro, porque para ele vai continuar produzindo. Exatamente. E ele vai continuar produzindo e vai tomar o lugar daqueles menores, o que é o pior ainda. Então, é até um contrassenso tu dizer que a gente investe em agricultura familiar e a gente, digamos assim, dá uma preferência para a agricultura familiar ao passo que a gente não socorre esse pequeno produtor. Porque ele é um agricultor familiar. Sim. Não importa se ele planta soja ou se ele planta o que ele planta, ele é um agricultor familiar. E eu acho que isso é um ponto importante, né, Patrícia, que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. E parar com essa, o agronegócio é o grande. Não, o agronegócio são todos. Exatamente. É o pequeno, médio e o grande. E a gente precisa, nesse momento, socorrer o pequeno e o médio. E a gente não tem visto solução, não aconteceu. Desde maio do ano passado, solução nenhuma para isso. Foram algumas resoluções ali, alterações no Manual do Crédito Rural, mas nenhuma delas que fosse uma solução, não aconteceu. E o pleito do produtor, ele continua em pauta e empurrando com a barriga, vamos falar bem no bom português, né? Porque não aconteceu nada, é um excesso de tempo para uma solução. Por isso que eu digo que eu acredito que não vai vir uma solução, porque já passou tempo demais. Já passou vai ser 2 safras, né, agora. Então, o que eu percebo, muitos produtores desistindo, produtores grandes tomando espaço daqueles, arrendando terras aí para o preço bem melhor, lucrando, como a gente sabe que é o mercado, né? É assim que funciona. Então, se a gente não se preocupar e a gente socorrer aqueles menores que são os que precisam de crédito, são os que precisam de organização de documentação. Inclusive, eu acredito que muitos advogados da área, na época, fizeram pedidos de prorrogação e renegociações de forma gratuita, justamente quando a gente fala do setor e de se identificar com o setor, é sobre isso, sabe? Não querer lucrar no momento de desespero das pessoas, no momento de tragédia. E sim oferecer um serviço técnico especializado para aqueles que não conseguem, né? Eu acho que isso, eu vi grandes colegas, grandes nomes, grandes advogados atuando nesse sentido. Isso foi uma coisa muito legal da advocacia agrarista de verdade, né? Agrarista de verdade, que se uniu para fazer isso. Mas, infelizmente, até hoje, né, securitização tá parado lá, não. Ninguém fala mais, né? Nessa questão do endividamento, eu acredito que hoje é o que está realmente pegando, vamos dizer assim, também os produtores rurais, tá? Porque se nós falamos de agronegócios, no conceito bem primário de agronegócios, a gente fala de todas as cadeias produtivas que acompanham, né, do início ao fim, tudo que acontece. Isso quer dizer o quê? Antes, dentro e depois da porteira. Vocês já tiveram a oportunidade de ver esse meu slide, né, no antes, dentro e depois da porteira. Só que quando a gente fala de produtor rural, a gente está falando de dentro da porteira. E as pessoas criam uma narrativa de que agronegócios é grande e possui muito dinheiro. Mas, dentro da porteira, estamos falando em famílias, em pessoas que trabalham em conjunto. E aí eu tenho lido muito sobre isso, estudado muito, e o Brasil é um dos, ou o único até onde eu estudei agora, que separa a agricultura familiar e a agricultura patronal por número de terra.
por número de hectares, por módulos fiscais. Isso é totalmente errado. Isso acaba dividindo, né? Divide. O que é o certo? O que o resto do mundo faz e o Brasil faz de diferente? A agricultura familiar é aquela que é desenvolvida e coordenada por uma família. Ponto. Tem uma família trabalhando, quer dizer o quê? Tem pessoas por trás dessa atividade produtiva. Se tem pessoas por trás dessa atividade produtiva, o que a gente tem que olhar? Se não for a securitização, vai ter que ser outro, porque nós não estamos falando só de dívidas, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de sucessão não acontecendo a partir de agora. Porque qual o jovem que vai querer ficar dentro de uma média propriedade, e aí também as pessoas às vezes não sabem, mas 4 módulos fiscais é pequena, de 4 até 15 é média e de 15 para cima é grande. Então, isso na cidade que eu resido, que é Júlio de Castilhos, 4 módulos fiscais são 145 hectares. Então, o pequeno produtor é aquele que tem até 145 hectares de terra. Isso quer dizer o quê? Não é aquele que produz para subsistência. A agricultura familiar, na cabeça das pessoas, é a pessoa que produz para subsistência. Só que o mundo não sobrevive de agricultura de subsistência. Então, o que a gente, principalmente como profissionais, acredito que a gente tem que começar a barrar, a parar de fazer essas diferenças, essas narrativas, porque o agronegócio só produz para exportação. Não, muito pelo contrário. Claro que cada setor tem, né, seus determinados percentuais de exportação, enfim, né? Mas a questão das dívidas, nós viemos de 5 safras frustradas. E aí eu costumo dizer, tu tem uma loja de roupa. E aí, a cada ano que passa, tu compra a roupa, aí tu põe na vitrine e o sol queima a tua roupa. Tu não vende. No próximo ano acontece a mesma coisa. Tu põe a roupa na vitrine e o sol queima a tua roupa de novo. Aí, no terceiro ano, a mesma coisa. No quarto ano, tu colocou a roupa na vitrine e o sol não queimou. Aí vem uma enchente e destrói toda a tua loja. Tu consegue se manter com a tua loja aberta se tu não tem renda, se tu gastou para comprar a tua matéria-prima, tu não teve o retorno disso, mas os produtores rurais estão ali, no 5º ano de safras perdidas, seja por seca, seja por enchente, com a terra, como a Luísa falou, muitas vezes sem nutrientes, sem dinheiro para reconstituir essa terra. Então, assim, há um problema seríssimo, principalmente no Rio Grande do Sul, daqui para frente. E aí, puxando, né, a brasa para o meu assado, se não tiver patrimônio, não vai ter sucessão. Se não tiver patrimônio, talvez a legislação ambiental vai ter que se adequar, porque quem é que vai cuidar desse patrimônio? Os bancos vão pegar toda a terra do Rio Grande do Sul e vão fazer o quê? Vão vender para as empresas, para as multinacionais, O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com a economia do Brasil se o Rio Grande do Sul é o 2º no PIB do agronegócio? É uma situação muito delicada, né? Não é fácil. E puxando também um gancho nessas questões, eu sei um pouco da história de cada uma de vocês, sei da excelência de vocês profissionalmente falando, mas sei também que todas têm alguma ligação com o campo, ou por algum familiar, ou por alguma ligação com o campo. Foi pautado aqui pelo programa, eu acho que é muito pertinente a gente tocar nesse assunto. Certamente muitos dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, tem se tornado cada vez mais comum mulheres tocando propriedades rurais, né? E aqui a mesa não me deixa mentir que nós temos, né, 4 advogados, mas as 3 especialistas são vocês. E aí a pergunta é sobre esse protagonismo feminino, né? Seja na atuação profissional, mas também sobre esse contato que vocês têm com clientes de vocês, muitas delas mulheres, né? Protagonismo feminino ligado ao agronegócio, qual é a percepção que vocês têm a respeito dessa temática? Eu acho que está mudando bastante, né? A gente está, acho que, engateando ainda, começando. A Patrícia trata muito sobre isso, né? E quem sou eu para falar, né? Mas eu posso dar o meu exemplo, né? Eu sou a única que não sou agrônoma na família. Meu irmão e minha irmã são agrônomos. E quem assumiu o negócio da família fui eu, que não sou agrônoma. Então, quando eu estava ouvindo a Patrícia falar, não tem como não passar um filme na minha cabeça, né? Desde pequena, o meu pai vem numa agricultura de subsistência. Então, o chamado colono. E aí estudou agronomia, foi para Pelotas, estudou, se formou e começou a trabalhar como agrônomo e resolveu plantar por conta própria. Daí, sendo um agricultor familiar, né? Não mais para subsistência.
E aí, depois desses tempos aí, a gente não tem como a gente não fazer um comparativo, né? Eu vou fugir um pouquinho, mas para voltar no assunto, fazer um comparativo na época que aconteceu com os produtores rurais no Rio Grande do Sul, foi também pós-enchente, assim, foi um período bem parecido que a gente verificou agora. Nessa época, meu pai parou de plantar porque justamente não teve jeito. Por ser um pequeno produtor, não conseguiu arcar com as dívidas e não conseguiu um novo custeio para continuar plantando, teve que se afastar da produção. Na época, meu irmão fazia agronomia. E aí era meu irmão que ia assumir. Meu irmão era o filho mais velho, ele tinha que assumir, era a obrigação dele assumir aquele negócio. Ele não teve escolha da faculdade que ele ia fazer. Ele ia fazer agronomia, ponto final, para poder assumir a propriedade da família. Eu podia escolher livremente qual era a minha formação. O que tu quisesse, desde que tu não ficasse. Eu podia escolher. Só que quem ia pra fora com meu pai era eu. O meu irmão nunca foi pra fora. Meu irmão tava na faculdade, queria, né? Pensando, porque meu irmão queria fazer administração, né? Ele foi proibido. Já a minha irmã, ela começou na veterinária e ela livremente escolheu agronomia. Mas o que aconteceu? O meu irmão, ele tinha a obrigação de assumir e foi bem na época que meu pai quebrou. E o meu irmão, ele ficou um tempo fora disso. Meu irmão foi trabalhar numa multinacional e ficou como se fosse uma ferida, né, na família. E fica mesmo uma ferida, né? E eu pequena, devia ter uns 12, 13 anos. O meu pai só não queria que eu fizesse agronomia naquela época. Ele queria que eu fosse fazer direito para ganhar dinheiro. Olha ele, né? E aí o pensamento dele era esse, né? Claro que eu pude escolher, eu escolhi direito porque realmente eu tenho perfil, né? Porque realmente eu nasci para isso, eu brinco, eu caí por acaso no direito, mas eu nasci para isso, graças a Deus que eu tive a sorte, né, de escolher esse curso, porque dentre tantas opções eu podia escolher qualquer uma, né? E eu não tive esse incentivo para fazer agronomia e até brinquei com ele, poderia eu agora, depois de velha, entre aspas, né, depois de 11 anos de formada, voltar para fazer agronomia. Eu decidi que não, que ia fazer um técnico em agricultura. Então fui para um caminho mais rápido, porque o que aconteceu em 2020... eu assumi a empresa da minha família, uma empresa de consultoria que nós temos, né? Então, depois que meu pai quebrou, ele começou a prestar consultoria, porque todo o conhecimento que ele tinha da prática, desde criança, desde sempre plantando, né? E aí, começou a prestar consultoria e hoje ele atende um dos grandes clientes ali, ou atualmente acho que são 10 mil hectares de soja. Então, que ele atua sozinho, né? Prestando essa consultoria. E... meu irmão decidiu fazer mestrado, trabalhar em outro lugar e eu assumi. Só que eu assumi a empresa assim, tipo, me ligou como se fosse um CNPJ. Uhum. Nós estamos passando o contrato social pro teu nome. Assim, foi essa a comunicação. Beleza? Só que daí caiu aquilo e eu lembro assim que saiu o CNPJ acho que dia 18 de março e fechou assim em 2020. Fechou tudo. Aí tô com o escritório fechado, pandemia, vou tentar estudar isso aqui e ver como é que eu posso contribuir com isso. Porque eu já tinha especialidade em agronegócio, mas é uma coisa tu ser advogada e ter uma especialidade, outra coisa tu trabalhar no negócio, né? Ter cair no colo assim, meu pai só trabalha, ele não faz mais nada. Parte de gestão, ele só sabe trabalhar. Ele faz o operacional. Ele é só operacional, só. E liga, Luiz faz isso, Luiz faz aquilo, Luiz faz aquilo outro, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Sim. E aí, com essa saída do meu irmão, eu acho que ficaram questões mal resolvidas, assim, na família entre meu pai e meu irmão. Tipo, dessa obrigação de ser ele que teria que assumir o negócio. Ele ser o sucessor. E rusgas, né? Enfim, várias coisas que pra mim aquilo era uma diversão. Ir pra fora, nossa, era o melhor momento eu chegar às férias. Eu lembro de uma amiga dizia, que foi comigo nas férias, mas o que tu gosta disso aqui? Por que tu veio com tanta empolgação? Pra mim aquilo ali era o máximo, eu ir pra fora e participar daquilo. Sim. Então é diferente, as relações são diferentes. Mas eu, talvez, por fato de ser advogada, de ser próxima do meu pai, de saber como respeitar ele não enquanto pessoa, mas enquanto técnico, experiência que ele tem, né? Entender, talvez o meu irmão batesse mais de frente, porque os dois são agrônomos, né? E meu pai, ele acho que me escuta mais, mas eu também escuto ele, né? Respeitar essa pessoa que veio antes da gente, que tem experiência no negócio. E eu tenho sorte que meu pai é uma pessoa cabeça aberta. Então ele está disposto a novas tecnologias. E aí que a gente foi buscar tecnologias no campo, né? Que a gente pudesse melhorar drones, coisas assim, né? Que a gente veio trazer que eu consegui agregar após o técnico, né? Perfeito. Então, isso para mim foi super importante de eu conseguir entender ele, mas ao mesmo tempo eu consegui
o que me permitiu foi a pandemia, nesse sentido foi bom de eu parar um pouco, pensar o que eu ia fazer, como é que eu podia contribuir. E meu pai tá apto para receber aquela contribuição. Que talvez o meu irmão não tivesse, eles não se entendiam, não conversavam, não tinha. E aí de mim a gente conseguiu. E aí agora a gente conseguiu entrar com tecnologia, né? Oferecer tecnologia para o nosso cliente que a gente não oferecia antes. Então a gente vê na prática o cliente, a gente ofertando a tecnologia, é muito diferente eu chegar no campo pro produtor rural com um dronezinho, dizer que eu vou mapear aquilo, que eu vou fazer índice de vegetação e o produtor tá bom, vai lá. Outra coisa é meu pai, com 40 anos de experiência, chegar, não, nós temos essa tecnologia aqui, nós vamos fazer esse trabalho e a gente vai mostrar o resultado. Entendi. Isso é diferente também, né? Com o respaldo dele, a gente consegue chegar. Entendi. Então, isso é importante, essa relação é importante. Eu vejo muitas vezes o problema da sucessão é o jovem querer assumir sem respeitar o que veio antes. Ao mesmo tempo, ao mesmo passo que o pai também não querer ouvir o que o sucessor tem para contribuir, né? Porque a gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente está vendo. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? A tecnologia evolui assim, de um ano para o outro. Então, o equipamento que a gente comprou 2 anos atrás, que era novidade, já não é mais. É tudo muito assim. E hoje, no Rio Grande do Sul, especialmente, acho que a gente tem ainda uma barreira da tecnologia, né? Nem todos os produtores estão aptos à tecnologia. Coisas diferentes. O produtor, às vezes, quer que tu meça o campo lá com o aparelho, não quer, não acredita. Aí meu pai deu o exemplo do RTK. Quando surgiu a tecnologia RTK, o produtor não acreditava que aquilo funcionasse. Uhum. E aí, hoje em dia, ninguém planta sem RTK, até o pequeno, ninguém planta mais sem RTK. É uma coisa no campo que é comum. Porque Deus o livre plantar sem RTK agora que a gente... e é o que traz precisão, né? Ouviu a notícia do Trump, né, de bloqueio de GPS, todo mundo, meu Deus, como é que nós vamos plantar? Né? Então, eu acho que isso é importante. E, Patrícia, eu acho que a visão que tu tem é um pouco relacionada com isso também, né? De se respeitar e conseguir assumir o teu papel como sucessora. Aqui não estou sendo sucessora de nada, né? Uma simples empresa. Mas eu carrego o peso do nome do meu pai. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre tinha essa responsabilidade. Não, meu pai é uma pessoa referência na região. Não posso eu chegar com uma coisa, com uma furada, né? Sim. Mas acho que aliado é isso. A gente consegue... Mas eu acredito que há uma maior receptividade. Não sei se vocês concordam comigo. Eu, pelo menos, eu vejo. Claro que... é uma coisa que fica meio clara, assim. A gente vê que inúmeras profissionais, e é isso que me chama a atenção, né? Talvez se nós voltássemos, talvez 30 anos atrás, fosse muita exceção nós termos uma propriedade rural gerida por uma mulher, né? E aí eu trago essa questão porque, justamente, eu refaço aquela pergunta. Agora, né, gostaria da contribuição de vocês. Vocês são mulheres especialistas atuando num meio que até pouco tempo atrás a mulher não era tão protagonista. Então, qual é o viés que vocês têm? Tipo, agora ouvi um pouco da experiência, essa tua relação com o campo e esse protagonismo feminino na área jurídica ligada ao agronegócio. Qual é a tua visão em relação a isso? A Luíse trouxe 2 pontos-chave, que tanto para a sucessão quanto para essa questão do protagonismo feminino. Um deles é a comunicação. O que falta dentro das famílias é comunicação. Tanto com o herdeiro homem quanto com a herdeira mulher, falta comunicação. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é que quem traz a inovação para dentro das propriedades em grande número são as mulheres. Porque elas aceitam a inovação. Elas aceitam, elas buscam conhecimento e, através disso, elas conseguem trazer para dentro da propriedade. Num primeiro momento, tem aquele não, aqui não vai ter medição por drone, aí ela vai lá e mostra por que é bom. Não, mas é bom por isso, por isso, por isso. Ah, então vamos testar. Então a mulher, ela consegue trazer essa inovação de uma certa forma. A minha relação com o campo, até muito pouco tempo atrás, eu não dizia que eu era sucessora. Porque eu pensava que eu não sou filha do produtor rural, eu sou sucessora do quê? Né? Vou suceder o quê? Só que, na verdade, quando a gente casa, tu acaba sendo, de uma certa forma, sucessora. Se tu não é sucessora pelo viés legal, tu é, no mínimo tu faz uma gestão compartilhada. Porque é tu que tá ali no dia a dia, é tu que cuida dos filhos, é tu que cuida da casa para que o homem possa estar no operacional do campo. Porque são coisas muito diferentes, o dia a dia em casa e o dia a dia do operacional dentro de uma fazenda. Então, a mulher, ela faz parte de tudo isso. E o grande empecilho, até muito pouco tempo atrás, era as mulheres não terem esse sentimento de pertencimento.
eu pertenço a esse negócio. Porque o que acontecia há um tempo atrás que está mudando? Um dado do censo de 2011. 11% de todas as propriedades rurais do Brasil eram geridas por mulheres. Imagina, 11%. Aí o censo de 2017, 19% de todas as propriedades do Brasil são geridas por mulheres. Então já aumentou. Uhum. Eu tô curiosa pro próximo agora, que era para ter saído, ainda não saiu, mas enfim, por números. Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma barreira cultural muito maior. Esse número de 19 cai para 12. Então, 12% de todas as propriedades rurais do Rio Grande do Sul são geridas por mulheres. Uhum. Então, nós temos barreiras culturais muito fortes, e isso vem de uma legislação onde a mulher não era vista como uma pessoa que podia trabalhar. Não sei se as gurias já estudaram isso, mas até 1977, que é a lei do divórcio, a mulher não tinha direito nem de se divorciar. Se divorciasse, não teria direito à guarda dos filhos. Então, a mulher não podia, não é que ela não queria, ela não podia, ela era simplesmente proibida de fazer. E a partir dali começou a haver muitas mudanças. A partir da Constituição, onde ficou assegurado direitos iguais a homens e mulheres, a mulher podia trabalhar, tinha direitos enquanto estava trabalhando. Então as coisas começaram a evoluir, toda essa questão da mulher ser protagonista, tanto no rural quanto para nós advogadas na cidade, houve uma evolução legislativa nisso. Então deu um respaldo para as mulheres quererem estar nesses lugares, né? Então, eu penso que, tanto no rural quanto na cidade, é tanto isso quanto as mulheres quererem. Porque eu não julgo as que não querem, eu acho que tá tudo certo. Se tu quer ficar em casa, tá tudo certo. Se tu quer trabalhar, tá tudo certo. Se tu quer ter filhos, ok. Se tu não quer, ok também, tá tudo certo. O que me chama atenção e que eu acredito que seja o principal para uma pessoa, principalmente para uma mulher, é ela saber o que ela quer. E isso vem pelo conhecimento. E acredito que o que está mudando realmente é o conhecimento, é as mulheres poderem ter acesso à universidade, poderem estudar, poderem ter senso crítico de poder debaterem as coisas. E isso também leva elas a serem sucessoras, a serem gestoras, compartilhando a gestão com o pai, com o irmão, que talvez vocês poderiam ter tido, né, a possibilidade de compartilhar uma gestão, mas eu acredito que o que está fazendo isso realmente acontecer, que nos proporciona estarmos aqui, é porque a gente teve essa possibilidade de estudar, de procurar, de querer estar aqui. Perfeito. E Luísa, qual é a tua contribuição, qual é a tua relação com o campo e como é que tu vê esse protagonismo feminino? Enquanto as duas colegas falavam, né, e aí a Patrícia trouxe uma perspectiva que é pontual aqui na questão do protagonismo da mulher hoje no agronegócio. O protagonismo da mulher no agronegócio, ele está em consonância com o protagonismo da mulher de uma forma geral, em todas as áreas. Ainda que na área específica, ambiental, agronegócio, ainda há um certo conservadorismo em relação a essa gestão por parte da mulher, nós estamos evoluindo, mas em conformidade com as conquistas, não só legislativas, mas também com as conquistas culturais no âmbito da questão de gênero. Então, hoje, essa sensação que a Patrícia trouxe de pertencimento da mulher é que muitas vezes realoca ela em uma posição que talvez ela sempre almejou, mas que culturalmente não era permitido, né? E aí um outro dado que a Patrícia levanta é a questão, por que o estado do Rio Grande do Sul tem essa porcentagem menor, né, em relação a outros estados? Esse também é um aspecto. Então, eu vejo, assim, que a evolução, ela está em consonância com a própria evolução do empoderamento feminino em todas as demais áreas. Por quê? Porque hoje a mulher, ela tem essa sensação de pertencimento, ela consegue buscar, ela busca conhecimento, mas tem um aspecto bem interessante que a Luísa também pontuou, que é essa questão de diálogo, né? Principalmente nessas áreas que nós estamos debatendo hoje. A questão da confiança, é uma relação de confiança que a mulher vai trazer. E não por ser mulher e não por estar nesse lugar de fala, mas são áreas que exigem um conhecimento
técnico e legislativo muito grande. Porque eu vejo na questão ambiental, a legislação é uma das legislações mais vastas, né? Onde tu tem que compreender de tudo um pouco. Na área de vocês, agronegócio, é isso, né? Tu precisa dominar um pouquinho de cada coisa, não é só direito. Então, isso exige uma determinação e uma dedicação maior, que talvez só a mulher terá. E essa é a grande questão, né? Não só para quem atua como gestora, mas também para nós enquanto advogadas, né? Que vai se exigir uma cautela maior. E aí a relação de confiança, porque a mulher, ela vai trazer uma escuta muito mais ativa do que o homem em determinadas situações. E isso também é ponderado nessa relação. Eu concordo totalmente, mas eu também penso que a mulher, como a Patrícia disse, ela busca conhecimento para se posicionar. É diferente do homem. Eu acho que o homem já debate como igual, entende? Mas é porque a mulher precisa mostrar, provar que ela é boa, né? Então ela precisa ter mais bagagem para provar que ela é boa. Então, por que a especialidade e a dedicação é maior? Porque o homem não precisa buscar, a mulher tem que provar. Olha, é isso aqui, né? Exatamente. Perfeito, Temos isso, né? Perfeito. Gente, já estamos caminhando para o final. Tu vê quando o programa é bom, ele passa rápido, né? E, enfim, eu acho que uma mensagem muito importante que o programa deixa hoje é exatamente isso. Nós temos inúmeras acadêmicas de direito que às vezes assistem o programa, inúmeras acadêmicas de agronomia que também assistem o programa, e eu acho que essa mensagem que vocês deixam em forma, mesmo que indiretamente, é que, enfim, né, as mulheres estão aí, são extremamente competentes e que ocupem seus lugares como de direito devem ocupá-lo. Para finalizar o nosso programa, eu sempre peço que o convidado, a convidada, deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Então, enfim, se quiser deixar uma dica, alguma coisa, fiquem bem à vontade para dar essa última mensagem para o nosso telespectador. Então, eu vou começar pela ordem aqui. Eu vou pedir para a doutora Luíse Pedó, tá? Que tu deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Por favor, Luíse. Deixar uma mensagem, então, para as acadêmicas que continuem se especializando, né? Cada vez mais, buscando conhecimento, demonstrando para que vieram e por que vieram, né? E que exercitem essa escuta, né, ativa, mas principalmente para o produtor rural, que eu acho que é o grande telespectador, né, que o produtor não se deixa bater, que a gente conhece a garra do nosso produtor, a gente sabe que ele está lutando, mas que eu acho que esse é sempre uma mensagem de esperança, né, a gente sempre escuta de todos os produtores, não, dias melhores virão, e eu acho que é isso, a grande mensagem que eu posso dar é não desistam, né? Continue firme, que a gente sempre vai estar aqui apoiando no que puder ajudar. É só me chamar, que se depender de mim eu puder ajudar, com certeza vou estender a mão. Perfeito. Doutora Luísa Rosso Mota, qual seria a sua mensagem final para o nosso telespectador? Então, aos telespectadores, a minha mensagem, e aqui agora falando como advogada na área ambiental, é que se busque trabalhar a propriedade de uma forma preventiva. Então, não só pensando no cumprimento das normas ambientais, que lá na frente podem ocasionar resultados negativos ao produtor. Então, se pensar em um caráter preventivo, porque às vezes tem muita resistência desse produtor, agricultor, né, em relação ao cumprimento das normas. Então, não buscar esse caráter preventivo e me colocar à disposição aí do nosso telespectador para que, enfim, a prevenção é melhor do que o resultado negativo futuro. Perfeito. Doutora Patrícia, qual é a última sua mensagem para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora? Eu sigo a mesma linha das gurias, porque eu penso que independente do setor que o produtor precise olhar, e a minha mensagem é para o produtor, porque acredito que o produtor ele está num momento muito difícil agora. Então, independente do setor ambiental, contratos, sucessões e principalmente o que está muito batendo na porta agora, que é o endividamento, é que não se apavore, que não perca a esperança, porque quando a gente se apavora, a gente fica andando em círculos e não toma nenhuma decisão. E nós precisamos ser estratégicos. Como a doutora Luísa disse, nós precisamos ter
nos precaver. E para isso a gente precisa de estratégia. Então, sejam estratégicos, olhem para os contratos, olhem para as relações e vamos continuar, porque tenho certeza que as coisas vão melhorar. Precisamos de esperança, né, que as coisas vão melhorar, mas não podemos nos apavorar, não podemos se entregar para os homens, né, como diz aquela música. Exatamente, exatamente. Então, finalizamos mais um programa Campo Afora. É uma alegria recebê-las aqui conosco e retornaremos num próximo programa, trazendo questões do dia a dia do agronegócio. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.